Boa noite, boa noite. Vamos para o programa Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. Hoje com o tema a respeito do profeta Elias. Elias, do céu à terra, parte 2. Vamos lá? Tá só atualizando a página aqui, mas vamos lá. Agora vai. Agora vai. Muitas vezes eu parava e ouça. Alguns papéis da sua vida. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Na certeza da bênção do Pai, estamos juntos outra vez para esse momento especial de reflexão na Palavra do Senhor. Eu convido você para o Antigo Testamento, o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu disse primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Iniciamos ontem uma reflexão com base na história do profeta Elias, com o qual a gente muito pode aprender. Interessante que Elias ele surge assim como um meteoro para iluminar o céu escuro da noite espiritual de Israel. Exato. O profeta Elias viveu num tempo em que, lamentavelmente, o povo de Deus estava sendo guiado por um rei idólatra chamado Acabe e sua esposa Jezabel, que era uma mulher estrangeira, pagã, adoradora de um falso deus chamado Baal, e Acabe e Jezabel estavam tremendamente influenciando negativamente o povo de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1, está escrito: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. E aí? Elias diz ao rei: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, saiba que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Orientado por Deus, Elias deu essa forte mensagem para o rei de Israel. Evidentemente que a ausência de chuva era um sinal da desaprovação divina pela condição espiritual do seu povo, sobretudo pela influência do rei e a sua esposa. E nos versos seguintes, agora primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos 2 a 6, está escrito assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Uau, que história, hein? Que experiência. Depois de dar essa forte notícia para o rei, de que Deus, em sinal de desaprovação,
pela maneira como o rei, sua família e os habitantes de Israel estavam vivendo, não haveria chuva por um prolongado período. Então Deus diz para Elias: agora você vá-se, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, porque Deus sabia que Acabe, influenciado pela mulher Jezabel, iria desencadear uma grande perseguição contra o profeta Elias. Por isso Deus disse: vai, esconda-se, fique lá na beira do riacho. E Deus disse assim: quando você estiver com sede, beba da água daquele riacho. Mas quando você tiver fome, não se preocupe. Eu vou orientar corvos que lhe tragam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fico imaginando a cena. Elias com fome, e de repente ele olha para o céu e os pássaros estão vindo na sua direção, como se fossem seres inteligentes, conscientes, cumprindo um propósito estabelecido por Deus. E eles trazem pão e carne para o profeta Elias. Elias se alimenta, mas depois, horas depois, quando outra vez sente fome, lá estão vindo seus amigos, conduzidos por Deus, agindo como se fossem seres conscientes. E eles trazem outra vez pão e carne. No dia seguinte, a experiência se repete por 2 vezes. Oh, isso é extraordinário. Eu me encanto ao pensar nessa cena. Imagine você a alegria de Elias quando via esses pássaros vindo na sua direção. Ele sabia que aquilo era uma inegável demonstração de que, apesar de estar sozinho, isolado de todos, das pessoas, por conta de ter cumprido uma ordem divina, mas na verdade ele não estava só. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, estava com ele. A presença daqueles pássaros trazendo pão e carne era sim uma demonstração clara, inconfundível, de que Deus estava com ele, ele não estava só. Você já viveu alguma experiência semelhante? Já sentiu em algum momento o cuidado de Deus, a providência divina, um livramento de Deus? Oh, como o coração da gente se enche de emoção e de alegria, não é assim? Quando a gente percebe que Deus cuidou de nós, que Deus está cuidando de nós, que Ele está guiando os nossos passos, que a despeito das dificuldades da vida, de alguma maneira uma mão invisível está guiando os nossos passos no meio das dificuldades e problemas para que nós sejamos vitoriosos. Deus abençoe você. Confie no Senhor de todo o seu coração. No meio das suas dificuldades, de alguma maneira, Deus vai se manifestar. Apenas faça como Elias. Cumpra a vontade do Senhor. Viva segundo os planos de Deus para a sua vida, mesmo que isso lhe traga alguma consequência que você tenha que enfrentar de dificuldades. Passe as dificuldades com Deus. E de alguma maneira, você verá a mão de Deus guiando você e cuidando de você, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. É assim que devemos ser, né? Confiar no Senhor e entregar nossa vida completamente a Ele. Elias foi assim. Elias, ele entregou ao Senhor sua vida. Ele foi, né, obedeceu o chamado de Deus para a sua vida, mesmo não temendo ali o rei Acabe, né, que estava ali em apostasia, influenciado por sua esposa. E aí então Elias tem aquela ousadia que ele chega diante do rei e fala: não vai chover por um determinado período. E a Bíblia vai dizer lá em Tiago que foram 3 anos que não choveu. E aí então o que a Bíblia diz? Que houve seca em Samaria, ali no reino de Acabe, para mostrar que Deus é Deus
Baal é o chamado Deus da chuva, mas Deus é o Deus do céu e da terra. A Bíblia diz que é Ele que faz sair a chuva, é Ele que faz sair o sol para os seus filhos, e não os deuses desse mundo. Então Deus é Deus, só Ele é Deus, ninguém existe, nenhum outro mais aí. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nossa gratidão e louvor, Senhor, porque sabemos que no meio das nossas dificuldades nós não estamos sozinhos. Sim. Nós te louvamos, Senhor, por sabermos que até os problemas são permitidos pelo Senhor em nossa vida, para que assim nós amadureçamos, cresçamos e tenhamos o privilégio de aprofundar a nossa caminhada com o Senhor, fortalecer a nossa fé, pela certeza de que Tu cuidas de nós em nossas horas mais difíceis. É verdade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa experiência como foi vivida pelo profeta Elias. Oramos em Jesus. Amém. Agora vamos conversar com o público de casa. Bênção de Deus para você e a sua família. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cento e 4,9. Coração FM 104,9. Você ouviu aí o programa de hoje. Hoje falando a respeito do profeta Elias, o qual a Bíblia fala muito, né? O profeta Elias foi, assim, um homem inspirado por Deus. Mas aqui nessa história, ontem na introdução eu já li essa história aqui, mas vou reler aqui os versos novamente, só considerando algumas coisas. A Bíblia fala, né, que Elias ele predisse uma grande seca em Israel, lá em Samaria, né, que era o reino de Acabe. Estava sendo adorado um Deus que era um Deus pagão, que não era o Deus verdadeiro, o Deus Baal. E esse Deus, ele era considerado o Deus da chuva, e aí? Mas o fato de não chover 3 anos e meio, 3 anos na verdade, não choveu. A Bíblia diz que é Deus, aí nesse caso é Deus. Existe um texto na Bíblia, no livro de Jó, onde diz que é ele que faz sair os trovões e a chuva. Então, a Bíblia deixa de maneira bem clara de que Deus é que manda a chuva para nós, é Deus também que faz vir os relâmpagos, enfim. Agora, o fato de Elias falar, não vai haver chuva, foi uma palavra de Deus, foi o que Deus falou por intermédio de Elias. Mas aqui diz assim, olha só, quando o Senhor fala assim, vai,
e retira-te e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. No verso 3, o Senhor fala isso. Por que Deus falou isso para Elias? É porque ele sabia que Acabe e Jezabel iriam perseguir o profeta. E aí então ele vai e providencia um meio do profeta escapar daquela perseguição. E aí então agora o que acontece? Ali diz assim, o verso 4, que beberás da fonte ali, né, da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite bebia da torrente. Mas o verso 7 dá uma informação, ó. Mas passados dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Perceba que aqui fala que a chuva parou. Mas o fato de Elias estar ali sendo cuidado pelos corvos é muito interessante. Temos que pensar um pouco nesse verso aqui, né? Nesse verso aqui, nesses versos. O cuidado de Deus a respeito de nós seres humanos. Porque às vezes nós preocupamos assim com algumas coisas, né? Às vezes nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com nossa família, com o nosso bem-estar. Tudo isso é válido, devemos nos preocupar. Mas o que assim devemos entender é o seguinte: nós, como seres humanos, devemos buscar, em outras palavras, estar, no caso, fazendo a vontade de Deus, mas também ao mesmo tempo, aqui eu poderia dizer para você que sendo submisso à vontade dele. Elias estava sendo submisso à vontade de Deus e ele, de certa forma, foi para o lugar que Deus disse que ele deveria ir, mas ele também confiou no cuidado do Senhor, coisa que nós muitas vezes não fazemos. Deus cuida de nós, nos dá casa, nos dá alimento, nos dá trabalho, nos dá tudo para a gente suprir as nossas necessidades. A lição que precisamos extrair aqui hoje é a seguinte: o Deus que cuidou de Elias, mandando corvos para alimentá-lo durante um período de seca, é o mesmo Deus que hoje trabalha para nos, na verdade, ele nos ajuda a se manter no nosso dia a dia. É o mesmo que abençoa a nossa vida. Você quer ver um texto? Um texto está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. Jesus está fazendo aqui um discurso, um sermão, que é chamado Sermão da Montanha. E aí ele fala assim no verso 25, ó. Não, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida com o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do campo, observe os corvos. Não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Ó, pergunta de Jesus, você já observou as aves do céu? Voltando aqui para a história de Elias, você já observou os corvos? Ó, como Deus sustenta, como Deus alimenta os animais. E da mesma forma que Deus alimenta o ser humano, é o cuidado de Deus sobre o ser humano. Aí Jesus diz assim, ó, quando ele fala no verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Quer dizer, ó, observe também como são as plantas. E Jesus diz assim, ó, eu contudo, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Aí Jesus ele vem falando algumas palavras a mais,
Mas ele destaca, o que eu quero destacar aqui na verdade é que o que está no verso 31, quando ele diz assim, portanto, assim, o verso 30 ele diz assim, ora se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram isso. Mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que está dizendo Jesus aqui? Aplicando a história de Elias. É assim,